Muito bem, nosso assunto é o que o baixista que vai tocar na missa precisa saber de teoria, ou até onde ele precisa ir nos seus estudos de teoria musical para desempenhar bem o seu papel. Essa é uma dúvida que às vezes as pessoas têm e tem sempre aquela ideia fantasma assim de que não precisa estudar, cara, não precisa, não precisa ensaiar, não precisa nada disso não. Você toca para Deus, então Deus não vai exigir de você um grande conhecimento, que você dê um show, nada disso. Isso é desculpa de gente que tem preguiça de estudar, de gente que não tem paciência de sentar e ensaiar, e quer chegar lá e quer aparecer ali com o instrumento e tocar de qualquer jeito. Então não é assim, a gente precisa estudar música sim. Claro que na maioria das vezes a gente não vai ter a oportunidade de fazer estudos mais profundos ou estudar numa escola de música. Aqui no interior mesmo a gente não tem essa oportunidade, né? Eu nunca tive essa oportunidade, nunca tive a oportunidade de fazer estudo de música formal, né? Não foi por não querer, que eu não tive a oportunidade mesmo. Na minha cidade não tem escolas de música assim consolidadas. Existe aqui e ali aparece alguém dando umas aulas e tudo, mas sempre é violão, teclado, enfim, baixo é muito difícil mesmo. Professor de baixo que a gente basicamente não tem. Agora a gente tem aqui na cidade uma associação, uma ONG, né, que trabalha que atua na parte da música e hoje eles estão tendo aulas, né, mas aí são aulas bem básicas, né, para quem vai iniciar mesmo. Para nós que queremos tocar na igreja, o que a gente precisa saber? Primeira coisa, você precisa conhecer o seu instrumento, né? Estudar o seu instrumento, conhecer o seu instrumento, conhecer a escala do instrumento, tá? Aprender a tirar as notas, dominar o braço do instrumento, isso é fundamental, né? Então, normalmente, nos primeiros estudos, você vai ter que aprender a escala, porque senão você vai ser aquele baixista que vai ficar tocando só ali entre a casa 1 e a casa 5 e olhe lá e não vai nada além disso. Então, é importante você dominar a escala do seu instrumento. É importante você aprender as posturas, né? O uso da mão esquerda, o uso da mão direita no baixo, tá? O instrumento ele exige que a sua técnica de mão esteja correta, tá? Isso é extremamente importante para a sonoridade. Senão, cara, você não vai ter timbre, você vai tocar um som muito morto, às vezes muito fraco. Sabe aquela história das mãos de alface? Pois é, cara, eu sofri muito com isso no início, porque eu não tinha quem me ensinasse, eu não tive professor no meu começo, então eu fui me atentar para isso quando eu comecei a ver na TV, na época não tinha YouTube, né? Os baixistas tocando, eu ficava prestando atenção na postura, né? Na posição das mãos, só assim, visualmente, observando. E fui tentando assimilar um pouco aquilo e fui percebendo que quando a gente vai acertando isso, vai ficando muito mais fácil, mais confortável de tocar. Porque nós estamos falando de um instrumento um tanto grande e pesado, e se você não tiver com a postura certinha, tanto nas mãos, braços, postura da coluna, cara, você vai ter dificuldade. E vai achar que o instrumento é difícil de tocar. Na verdade, não é. É um detalhe ali que precisa ser ajustado, tá bom? Nessa sequência que eu estava tocando, inclusive a sequência nesse tom de sol sustenido menor, a gente toca aqui aquela música Glória, que chama de Glória do Shalom, né? Então eu fiquei tocando e fazendo aqui umas escalas dos flores, umas coisas aqui dentro das minhas possibilidades, para mostrar que a gente precisa conhecer o braço do instrumento e eu preciso conhecer os acordes da música, a sequência da música, né? E além de conhecer os acordes, é importante você estudar a harmonia para você entender a função de cada acorde ali na música. Essa música que eu estava fazendo aqui, ela está no tom de sol sustenido menor e ela tem os acordes de Mi, que é o sexto grau, é o bemol 6, o bemol 7, que é o Fá sustenido maior com sétima, e no caso, o primeiro grau, que é o Sol sustenido menor. Então, sabendo disso, e sabendo da função, é interessante saber a função dos acordes, né? Eles não estão ali à toa. Eles estão ali porque é ele que cabe naquela hora, tá? E saber o que fazer, o que tocar
em cima de cada acorde, né? Se eu não quiser ficar só na primeira nota, né, na tônica, eu tenho que saber para onde ir, as possibilidades que eu tenho ali. Então, tudo bem que é um rock, eu poderia ficar primeira nota, né, tocando aqui as minhas colcheias aqui e tudo bem, tava tudo certo. Mas às vezes a gente quer fazer um pouco mais. E para fazer um pouco mais, você tem que saber o que fazer, sabe? Não é que na hora vai alguma coisa vai lhe iluminar e você vai de repente não sabe nada de campo harmônico, não sabe nada de escala, não sabe nada de acorde, de harmonia, de nada, e na hora vai tocar tudo certinho. Gente, isso não acontece. Tá bom? Não confie nisso. Ah, o Espírito Santo. O Espírito Santo não é professor de música. Não coloque isso na conta dele, tá? Estude para você saber o que está fazendo, porque fica muito feio na hora. E pior que, engraçado, parece que o músico, quanto menos ele conhece de teoria, mais ele quer improvisar. E fica fazendo coisa na hora e fica arriscando, né? E ainda tem aquele baixista que vai na hora da música dessa, ele vai se empolgar, né? E ele daqui a pouco ele não quer mais ficar fazendo coxinha, ele vai ficar fazendo, ó. No meio ali da celebração, gente, não vai ficar legal. Não vai ficar legal, acredite, né? Então, assim, tudo bem, às vezes você se empolga e tudo, mas cuidado com essa empolgação. Você tem que ter o controle da situação e saber o que fazer. Porque a maioria dos baixistas experientes iniciantes, já que não é uma crítica que eu estou fazendo, não estou derrubando ninguém, mas muitas vezes o cara vai pensar que o único recurso que o baixista vai ter para dar uma incrementada na sua linha é o slap, é a técnica de slap, que é uma técnica muito legal, mas eu particularmente uso muito pouco e muito raramente, porque no meu contexto eu não entendo que caiba tanto assim. Se você quer saber onde é que o slap cai bem, cara, estuda a história dessa técnica, né? Estuda a história dessa técnica, vê o contexto em que ela surgiu, como é que ela foi empregada e como é que ela tem sido empregada aí pelos grandes baixistas. Você vai entender se o contexto em que você toca, se ele cabe ou não, tá? Para você não ficar usando despropositadamente, queimando a técnica. E as pessoas vão começar a dizer, cara, que técnica feia, mas para de fazer isso. E outra coisa, para você executar uma técnica, você tem que ensaiar, você tem que saber, tem que treinar. Eu, por exemplo, meu slap é horrível. Eu não treino slap, eu não vivo usando, então eu também não ensaio, então minha mão direita não executa bem. Então, por isso que no ao vivo eu evito bastante, porque eu não entrego bem, né? Isso eu tenho que ter essa consciência, né? Então, o que a gente tem que saber? Enumerando. Primeiro, conhecer o instrumento, conhecer as especificidades do instrumento, a escala do instrumento especialmente, as técnicas de mão, a maneira correta de se posicionar as mãos e executar e tocar as notas. No caso do baixo, é imprescindível que você domine o pizzicato, né? Que é a principal técnica ali, né? Que é essa técnica de tocar com os dois dedos aqui da mão direita. Tem gente que fica tocando só com um dedo. Ah, cara, até pode dar certo, mas na hora de uma música um pouco mais rápida, que é um pouco mais de notas, você vai ter dificuldade. Então é bom desenvolver, você tocar com os dois dedos. O polegar é bem-vindo, mas não sempre. Aí tocar sempre direto com o polegar fica parecendo que você é um violonista tocando baixo, né? E não fica legal também, tá? Então, conhecer o instrumento, primeira coisa. Segundo, conhecer música, conhecer teoria musical, conhecer harmonia, principalmente, conhecer harmonia, que envolve intervalos, progressões harmônicas, funções dos acordes, né? Campo harmônico, que é um negócio que muita gente acha que é um bicho de sete cabeças, mas na verdade, quando você domina as escalas, você conhece a escala maior, a escala menor natural, a escala menor harmônica, a escala menor melódica, essas 4 escalas, porque tem outras, mas aí, né, essas 4, você vai conseguir estudar campo harmônico, tá? Então, estudar campo harmônico. Para que eu vou estudar campo harmônico? Eu não vou tocar jazz, eu não vou improvisar, claro que não. Mas você precisa entender o que é que você está fazendo. Qual o papel daquele acorde que você está tocando naquela música, naquela progressão. Que progressão é aquela? Então, isso aí são estudos. Hoje você consegue materiais teóricos na internet, né? Tem alguns cursos pagos. Eu até já fiz uns 2 ou 3 que são muito bons, professores muito bons, entregam ali um material legal, uns PDFs interessantes para você. Então é interessante estudar harmonia baixista. Você tem que entender de harmonia. Não adianta deixar a harmonia só para o violão, só para o teclado, não. Você tem que saber harmonia, tá? Se você vai fazer um arpejo de acorde, você tem que saber a composição daquele acorde. O violão já está fazendo lá tudo simultaneamente, né? Lá na base dele. Você vai fazer nota por nota o seu acorde, o seu arpejo, tem que saber a composição do acorde maior, do acorde menor,
né? Do acorde com sétima maior, com sétima menor, do acorde com quinta aumentada, do acorde com quinta diminuta, do acorde diminuto, meio de... Tem que saber isso daí. Tá? Como é que eu aprendo? Estudando. Né? E se eu não souber, eu toco? Toca. Mas aí é complicado, porque você toca, mas um pouco assim, em alguns momentos você não vai entender muito bem o que você está fazendo. E aí você será aquele baixista que tem que decorar sequências. Tem que decorar as sequências, ou o pior cenário. Vai chegar na celebração, lá para tocar lá com o seu grupo, vai puxar o celular e vai abrir o Cifra Clube na hora de tocar. Nada contra o Cifra Clube, eles prestam um serviço maravilhoso, inclusive eles têm lá um repertório de músicas de missa muito bom e até bem cifrados e tudo mais. Porém, no ao vivo, ali na hora, não é interessante. Né? Isso pode criar um enrosco muito grande na hora da execução, na hora na hora de tocar. Então, evita, cara, ficar tocando, olhando tela, né? Se vai precisar de cópia, eu entendo, façam cópia em papel, use um estante de partitura. Toda igreja normalmente tem ali, jogado pela sacristia, um canto ali, um estante de partitura que alguém usou há 35 anos atrás. Pega lá a estante de partitura, né? Coloca ali na tua frente, fica muito mais legal, muito mais seguro, muito mais bonito até. Né? Então, mas o ideal mesmo é você chegar num nível em que você não dependa de cópia para tocar ali na hora. Né? E aí tem aquela outra situação. Por que eu digo que tem que estudar campo harmônico e harmonia? Porque acontece muito, pelo menos aqui no nosso contexto, no meio da celebração, às vezes, principalmente nas missas mais solenes, o padre puxa uma música, ele começa a cantar ali. E aí todo mundo se olha, rapaz, qual é o tom? E agora? Aí nessa hora entra o seu ouvido, claro, né? Tem gente que tem ouvido absoluto, eu não tenho. Então o que a gente faz, né? Aí, o padre começou a cantar lá, né? Em nome do Pai, do início da celebração. Isso não estava ensaiado. Então você vai... Né? O padre começou a cantar, ele está cantando lá e você está voando. O grupo está todo perdido, ninguém sabe o tom. E lá pelas tantas, o padre, em nome do Pai, em nome do Filho. Você achou um dó aqui, opa! Aí você já sabe que ele está no tom de... Qual é o tom que ele está? O tom de Fá, né? Então o que você vai fazer? Daí para frente, quando você... Opa! Nesse segundo acorde aqui, que nessa progressão é um dominante e deu um dó, então ele está no tom de Fá. Eu já sigo a sequência, né, no tom de Fá, no tom de... Você já se achou. Achou a primeira nota, você pronto, já entendeu qual é o tom e tudo, e você vai embora. E muitas vezes você vai ter que dizer para o violonista que está perdido, cara, o tom é Sol, o tom é Fá. Então, dá aquela cochichada com ele, aquela comunicação ali, e resolve a situação. Quando você não tem esse conhecimento, você vai ter que adivinhar tudo, e a música termina, o padre termina, às vezes olha atravessado para o grupo, porque ninguém conseguiu acompanhar. Então, assim, é bom ter esse conhecimento. É muito bom. E hoje isso tudo está muito acessível, tá? Não há mais muita desculpa para você não aprender. Tá? Quanto à questão de registro, de notação, né? Eu leio cifra. Beleza, se você lê cifra, está muito bem, já está ótimo. Porém, se você tiver a oportunidade de aprender uma outra notação, tablatura ou até partitura, melhor ainda. Por quê? Gente, acontece muito comigo, não sei se acontece com vocês, comigo já acontece bastante. Eu acho que, né, o tempo, a idade, eu esqueço as linhas. Né? Começo, a gente ensaia, fica legal, eu chego em casa, pego os áudios do ensaio, escuto e faço umas linhas legais aqui em casa ensaiando. Né? Quando chega na hora da celebração, eu tenho esquecido às vezes até o tom da música. Então eu espero a música começar, que aí eu lembre e começo a acompanhar, e aí já faço algo diferente do que eu tinha ensaiado. Depois eu penso, olha, eu tinha ensaiado uma linhazinha tão bonita para essa música, mas na hora eu não lembrei. Então, se você consegue escrever partitura, hoje tem uns softwares, uns programinhas legais aí para computador, para celular, aplicativos que você consegue escrever a partitura. Ah, mas eu não sei ler partitura. Cara, procura aprender um pouquinho só, tá? Não precisa ficar aquele cara, nossa, lendo partitura de piano, partitura de maestro, não. Mas é bom tu ter um rudimento, saber entender compasso, né? Fórmula de compasso. De repente isso vai te ajudar demais, cara. Vai te ajudar demais aí no teu play, na hora de tu tocar aí com o teu grupo, sabe? Vai dar uma qualidade, tu vai errar menos, e errando menos, tu já ajuda demais o teu grupo. Cada vez que um erra, é como se desse uma puxada no grupo para baixo, né? Então, assim, a cifra já serve, claro, se tu puder, de repente,
copiar as músicas e ir cifrando, porque no que você vai anotando, aquilo vai ajudando a memorizar. E o melhor de tudo, né, é você não depender de notação nenhuma. É você entender as progressões harmônicas. E na hora que a música começa, sabe, a sua cabeça você vai entendendo o caminho que a música vai fazendo. E o baixo vai caminhando pela música, cara. É assim. Tá? Então é estudar. Primeiro, recapitulando, né? Conhecer o instrumento, sabe? Tu tem que conhecer teu instrumento, saber os recursos que teu instrumento tem, né? As notas, a escala, tudo direito, estudar a escala do instrumento, percorrer o braço, tá? Segundo, aprender harmonia, tá? Baixista tem que aprender harmonia, tem que estudar harmonia, para você saber arpejar, para você saber fazer frase, escala, sabe? Saber fazer tudo isso. Um terceiro ponto importante é a notação. Você tem que dominar alguma leitura musical, seja cifra, seja tablatura, seja partitura, de preferência os três, até melhor. Eu sei que partitura é um pouco mais difícil, eu não leio partitura com fluência, tá? Eu não consigo, olhando a partitura e tocando, mas se eu pegar a partitura e estudar, eu consigo tocar. Mas isso é bom quando você estuda uma partitura, porque você depois, aquilo você grava, né, aquelas notas. Só tem que ter cuidado que a partitura, às vezes, ela prende um pouco, você fica amarrado a fazer aquilo dali. Mas a partitura, eu entendo que ela é interessante para registrar uma linha que você criou ali para aquela música. Registra. Né? Ou então, hoje você tem recurso de gravar no áudio, mas a anotação no papel fica mais acessível. Né? E um quarto ponto, ritmo. Extremamente importante você estudar ritmo, prestar muita atenção no que o seu ritmista faz. Hoje nas igrejas se usa muito carrom, né? Não se usa bateria, usa muito carrom, porque, né, é mais simples. Fica muito atento ao que é que o teu percussionista, o teu ritmista está fazendo com a mão que ele coloca mais embaixo, né, onde ele vai fazer o grave, entendeu? É ali que ele está marcando os tempos fortes. Então, tenta acompanhar ali. Se cai uma música, um ritmo que tu não conhece, tu não tem ideia de como marcar aquilo dali, se dá uma guaranha, que é um ritmo mais do sul. Aqui no Nordeste, quando aparece uma guaranha, o pessoal tenta ficar perdido. Então, olha o que é que o teu ritmista está fazendo, que tu vai notar que no caso do carrom, na mão que ele coloca mais embaixo, ele vai estar fazendo tum, 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 tum. Ele vai estar marcando. Então tu vai colocar a guaranha, vamos pensar uma guaranha em ré, né? Tu vai colocar. Pronto. Tirou um enrosco do meio do caminho. Ficou, nossa, uma super guaranha linda. Não ficou, porque não é um ritmo muito natural pra gente aqui. Não teve nenhum molhozinho, mas fez o básico ali e preencheu. Então, assim, tocar junto com o ritmista, tá? Aprender muito com ele. A gente que é baixista, a gente aprende muito com os bateristas, com os ritmistas, porque a gente precisa segui-los, acompanhá-los, tocar junto com eles. Eu presto muita atenção aqui no nosso ritmista, até porque ele é um cara muito experiente, toca muito bem. Aprendo muito com ele, sabe? Algumas músicas eu fico pensando, o que eu faço? Eu começo a prestar atenção no que ele está fazendo e vou tentando encaixar com ele ali e, se conseguir, deu certo. Entendeu? Então, a harmonia de um lado, ritmo do outro. Preciso estudar ritmo. O baixista precisa sacar de ritmo. No meu início, eu comprei um metrônomo. Lá no início dos anos 2000, um metrônomozinho. O meu não era aquele de ponteirinho, bem bonitinho, que eu acho lindo, aquele clássico mesmo, não. Ele tinha uma escalazinha, giratória, que eu colocava ali na setinha e ele ficava fazendo clique, né? E piscando um LEDzinho, uma luzinha vermelha. Não era LED naquele tempo, não, né? Eu colocava ali uma pilha Rayovac nele para ele funcionar e ia embora. Então eu saí bastante com o metrônomo. Eu botava ali 100, 110, 120. Ficava ensaiando, fazendo escala, fazendo semínio, depois cochê, depois que altera, né? De 3. E depois a semicochê. Isso aí foi um exercício maravilhoso na época para mim, porque eu peguei bem a noção de ritmo, porque às vezes o baixista adianta ou atrasa. Principalmente em músicas mais rápidas, mais animadas, ele tende a adiantar. Adiantar que eu diga, acelerar o andamento, um pouco começa a descompassar, a atravessar, como a gente fala. Então, estudar ritmo. Recapitulando para a gente encerrar. Conhecer o instrumento, né? Harmonia, tá? Conhecer o instrumento, harmonia, tá? Campo harmônico, progressões e ritmo. Isso é básico, fundamental, tá? Esses 4 elementos, para que você consiga montar suas linhas e executá-las direitinho. Isso sem falar em toda a parte prática de
tocar um instrumento, né? Principalmente tá começando agora, tem que tocar todo dia, cara. Nem que seja meia horinha, pegar ali o instrumento e tocar. Pega o instrumento, liga no amplificador e toca, tá bom? E toca, 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 faz calo nos teus dedos, sabe? Toca bastante, para tu se familiarizar, que ele virar uma coisa natural para ti. Eu tenho uma angústia muito grande, que eu não sou músico profissional, eu tenho outra profissão, então eu tenho pouco tempo para ensaiar. Muito mais meia hora, comigo é assim, meia hora. Mas eu procuro todo dia pegar no instrumento. Claro que tem aquele dia que não dá certo mesmo, mas eu procuro tentar, sabe, todo dia pegar no instrumento, para se manter aquela conexão com ele. Isso é muito importante, tá bom? E é isso. Vamos estudar, vamos praticar para melhorar o nosso play sempre.